Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao quarto episódio deste podcast criminal do Jornal do Centro. O meu nome é Mariana Almeida. Eu sou a Carolina Vicente e neste episódio vamos conversar sobre um caso de violação que se passou em Viseu no ano de 2022. Quatro jovens abusaram sexualmente na madrugada de 12 de fevereiro de 2022 de uma jovem que se encontrava alcoolizada e incapaz de se defender. Tudo começou num estabelecimento de diversão noturna em Viseu e, ao que apurámos, a jovem celebrava os 18 anos nessa mesma noite. A única pessoa que acompanhava tinha ido embora mais cedo e a vítima continuou com os quatro jovens que eram conhecidos da mesma. Os quatro arguidos levaram-na para uma casa onde três deles viviam. No estado de embriaguez que a vítima se encontrava, não estava capaz fisicamente para poder resistir. Cada uma abusou dela à vez, ainda tentou resistir e gritou, mas eram quatro rapazes contra uma jovem indefesa. Foram tidos pela Polícia Judiciária. O Ministério Público considerou que os quatro jovens se aproveitaram do estado em que a vítima se encontrava, sem a capacidade e o discernimento necessários para se autodeterminar sexualmente, incapaz de opor resistência aos atos sexuais. Foram, então, acusados de terem cometido em coautoria quatro crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência agravados. O arguido, que na altura tinha 21 anos, foi condenado a 6 anos e meio de prisão. Aos restantes foram aplicados 5 anos e 3 meses de prisão por estarem ao abrigo do Estatuto de Jovem Adulto. No âmbito da redução de riscos e diminuição de danos associados às práticas sexuais e ao consumo de substâncias, temos connosco Andreia Nisa, coordenadora técnica do projeto Be Safe em Viseu. Aqui presente está também Inês Coelho, do Gabinete de Apoio à Vítima em Mangualde, um gabinete que integra a Rede Nacional da APAV e que é o único no Distrito de Viseu. Muito obrigada pela vossa presença neste último episódio do Centro de Investigação. Obrigada. A Be Safe marca presença por norma em eventos noturnos, com o seu stand informativo. O que é que levam as pessoas até vocês? Sim, essa é uma das vertentes mais visíveis, até se calhar das mais visíveis do nosso trabalho. Nós temos um ponto informativo, um InfoHub, que está presente nos principais eventos e espaços recreativos da cidade. Procuramos sempre ter uma diversidade de festas e de espaços recreativos para abranger o maior número possível de frequentadores destes contextos, e depende muito do próprio contexto e dos seus frequentadores as razões pelas quais procuram os nossos serviços. Mas uma primeira e mais transversal é a procura de informação sobre as temáticas que nós trabalhamos, muito relacionadas com o consumo de substâncias, quer lícitas, quer ilícitas, mas também sobre a promoção da saúde sexual e também, nesse sentido, na recolha de materiais de redução de riscos e materiais preventivos, como, por exemplo, os preservativos internos, externos e os lubrificantes. Um outro serviço que é muito apreciado também nestes contextos e que nós disponibilizamos no nosso InfoHub é a realização do teste do álcool. Também é um serviço muito procurado. Estas são algumas, assim, de forma mais transversal, das principais razões que levam as pessoas a procurarem o nosso stand. E já foram alguma vez procurados em situações de risco sexual? É assim, essa temática efetivamente tem sido abordada com a equipa. Muitas vezes não tanto no espaço do contexto festivo, mas por vezes em relatos que nos chegam, e muitas das vezes não na primeira pessoa, mas enquanto terceira pessoa que observou ou que teve conhecimento de alguma situação, e por vezes até podem vir na sequência de ações que nós fazemos a versar precisamente estas temáticas relacionadas com a violência sexual e com as violências sexistas. Por essa razão, na anterior edição do projeto, nós conduzimos um estudo que teve assim como principal objetivo perceber as dinâmicas nos espaços recreativos do território e a ocorrência ou não de violências sexuais e de sexismo. E na altura tentámos perceber do ponto de vista quer da vítima ou do agressor ou agressora, mas também, muito importante, do bystander, da pessoa que assiste à situação. Posso só assim realçar aqui 2 ou 3 dados desse estudo que foram já apresentados no ano passado
das pessoas inquiridas, sendo que a amostra é maioritariamente constituída por mulheres, por isso não podemos dizer que tenha havido uma igualdade na amostra, também porque as mulheres são mais responsivas geralmente nos inquéritos online e talvez esta temática também as sensibilize mais. Pronto, 23% das pessoas inquiridas afirmaram, apenas 23% afirmaram nunca ter sofrido nenhuma forma de agressão ou de violência sexual em contextos recreativos, ou seja, a maioria, cerca de 77%, afirmava que já tinha sentido ou vivido este tipo de violência, sendo que os comportamentos de que tinham mais sido vítimas eram os comentários sexuais incómodos, 82% identifica que já tinha sido vítima desse comportamento, e a insistência face ao não, 65% já tinha sentido ser vítima desse comportamento e ambos tipos de comportamentos praticados por alguém que aparentava ser um homem. Pronto, realmente nós já tínhamos essa percepção de alguns relatos, mas os dados do estudo apontaram para uma certa normalização e generalização de alguns comportamentos de assédio sexual nestes contextos que afetam de forma desproporcional as mulheres, ou seja, as mulheres aparecem maioritariamente como vítimas destes comportamentos. E para nós ficou, mais uma vez, sublinhada a importância de apostar na prevenção deste tipo de situações, através de um trabalho conjunto com vários atores-chave. Nos últimos 5 anos, a APAV registrou 6.776 crimes sexuais contra crianças e jovens. Em Viseu, quantos casos é que ocorrem por ano em média? Ora então, olá, mais uma vez. Reportando-nos aqui ao território nacional, na sua globalidade, posso-vos dizer que o número de crimes sexuais contra crianças e jovens reportados à APAV de 2022 para 2023 aumentou quase em 30%. Em 2023, de acordo com as nossas estatísticas nacionais, que foram divulgadas no dia 22 de fevereiro deste ano, foram reportados 1.760 crimes sexuais contra crianças e jovens. Contudo, relativamente aqui a Viseu, não nos faz muito sentido nesta fase tão inicial do gabinete falar em números de casos acompanhados por nós, pela APAV, aqui na região, uma vez que só temos presença física também desde o dia 22 de fevereiro, que foi a data em que inauguramos o Gabinete de Apoio à Vítima de Mangualde. E por isso, apontar números talvez pudesse dar aqui uma visão distorcida da realidade e por isso não o vou fazer. No entanto, de acordo com as estatísticas da Justiça, para os crimes de abuso sexual de crianças, menores dependentes, atos sexuais com adolescentes, lenocínio e pornografia de menores, o que nos dizem estas estatísticas, relativas também ao ano de 2023, em Viseu registaram-se 19 crimes. Portanto, estes crimes registados correspondem às ocorrências denunciadas aos órgãos de polícia criminal ou que chegaram ao seu conhecimento por outras formas. Ainda assim, entre todos os crimes e outras situações de violência que chegaram ao conhecimento dos vários serviços de proximidade da APAV, nomeadamente os gabinetes de apoio à vítima, como é o caso de Mangualde, o crime de violência doméstica continua a ser o mais prevalecente, representando 75,8% do total de crimes, seguindo-se então os crimes sexuais contra crianças e jovens, aqui com 5,7%. E que tipos, como a APAV, que tipos de alertas ou que tipos de sensibilização fazem para atuar nestes casos? Tipos de sensibilização? Sim. Nós temos, além de uma rede especializada a trabalhar com crianças e jovens vítimas de violência sexual, chama-se Rede Care, há um conjunto de técnicas e de técnicos de apoio à vítima que são especialistas nestas matérias e que estão dentro da rede APAV, prestam também apoio aqui aos nossos gabinetes de apoio à vítima, aos serviços de proximidade, portanto às equipas móveis de apoio à vítima, aos polos de itinerância. E depois temos todas as nossas campanhas que, se visitarem o nosso site da APAV, estão disponíveis, além de todas as ações formativas, ações de sensibilização, etc. Portanto, é uma temática que realmente nos preocupa e na qual a APAV insiste em divulgar, até por uma questão de prevenção da vitimação e da revitimização também destas pessoas.
Existe muito esta culpabilização por parte das vítimas pelo estado de embriaguez, pelas roupas que estejam a usar, pelo possível efeito de alguma substância. Há que desmistificar esta ideia, não? Sim, ainda persiste esse preconceito e estigmatização, quer pela indumentária que a pessoa usa, quer pelos seus hábitos os seus padrões de consumo, os seus hábitos de consumo, até porque de alguma forma pode ser visto que a mulher que sai com determinada indumentária ou tem algum padrão de consumo rompe com um padrão de feminilidade, de recato que lhe é imputado, não é? E no fundo, por vezes, os espaços de recreação noturna acabam por repercutir ou reproduzir dinâmicas sexistas e de discriminação que são presentes na sociedade em geral e que nestes contextos também acabam por se verificar. E isso é um obstáculo para a própria pessoa, desde logo poder perceber que está a ser vítima de um comportamento de sexo e de violência sexista ou de violência sexual, como por exemplo, eu estava a referir há pouco a questão dos comentários sexuais incómodos. Esta cultura, por vezes, de normalização destes comportamentos nos espaços recreativos pode fazer que a própria vítima, ela própria, não se percepcione como uma vítima, ou até a pessoa agressora também não se percepcione como um agressor ou como uma agressora. Por isso não podemos realmente ter esta cultura de normalização destes comportamentos e devemos preveni-los, identificá-los, preveni-los e combatê-los. Posso acrescentar? Sim. Concordo inteiramente. Gostava só de acrescentar aqui algumas coisas e para isso não quero ser maçadora, mas queria falar aqui um bocadinho do que é isto, a violência sexual, e também aqui da questão do consentimento. Portanto, quando é que há violência sexual? Falamos aqui de violência sexual quando há um ato sexual ou uma tentativa de ato sexual indesejado, ou quando estamos perante um comentário, um contacto, qualquer interação de natureza sexual que seja indesejada, ou seja, atos praticados por uma pessoa ou mais pessoas contra a outra sem a vontade desta. Okay? Que tipo de atos é que falamos aqui? Portanto, toques íntimos, não desejados, beijos, carícias nos órgãos sexuais ou em outras partes do corpo, comentários, piadas, insultos de cariz sexual, portanto, tudo isto que provoque desconforto, que provoque receio até na vítima. Falamos também de práticas de atos sexuais não desejados através da intimidação, da ameaça e também da agressão física. E relativamente à violação, a violação ou tentativa de violação, que consiste aqui na penetração ou na tentativa de, por via oral, vaginal ou anal, por pénis ou outras partes do corpo, ou até através de objetos. Portanto, isto também tudo feito através de uma intimidação, de uma ameaça, de uma agressão física, de uma situação de inconsciência ou de incapacidade da vítima para resistir, ou então o contrário, a vítima ser obrigada a fazer isto tudo a outra pessoa sem a vontade dela. E também ser obrigado, por exemplo, a assistir, a participar em filmes, a enviar fotografias com conteúdo sexual, ou conteúdo pornográfico, enfim, isto são só alguns exemplos. Mas perante isto também falar então do consentimento, e gostava de distinguir aqui 3 situações que acho que são relevantes aqui para trazer à conversa. Quando se trata de uma criança com menos de 14 anos, não interessa o consentimento, não interessa se a pessoa mostrou vontade de se envolver sexualmente com outra, isto não é relevante quando falamos aqui de uma criança com menos de 14 anos, portanto é sempre crime, há sempre crime de acordo com a lei. Porquê? Porque a lei parte do princípio que a prática de atos sexuais com pessoas que tenham menos de 14 anos é sempre e será sempre prejudicial ao seu desenvolvimento. Depois falar aqui na faixa etária já entre os 14 e os 17 anos. Mesmo havendo consentimento, okay, há atos sexuais que são praticados que também podem constituir crime. Portanto, isto se forem levados a cabo por alguém que tenha algum tipo de autoridade sobre a criança, vamos imaginar uma pessoa que cuida da vítima, uma pessoa que esteja responsável por ela em algum contexto, ou quando alguém mais velho se aproveita desta inexperiência desta criança ou deste jovem, ou desta jovem. Em pessoas adultas também é importante referir isto, porque em pessoas adultas num primeiro momento a pessoa consente no envolvimento sexual,
efetivamente é dado um consentimento, mas há que ter presente que este consentimento pode ser retirado a todo o tempo. E por isso, se a determinada altura a pessoa não quer continuar com aquela interação sexual e for forçada a isso, então estamos também aqui perante a presença de um crime. Eu trouxe aqui uma notícia sobre uma exposição, e aqui respondendo já diretamente à questão, sem me querer alongar muito, mas quanto à culpabilização das vítimas pelo modo como se vestem e por eventuais consumos, enfim, isto já nem devia ser um assunto no ano 2024, mas trago aqui uma curiosidade, eu não sei se é do vosso conhecimento, mas em 2022 foi feita uma exposição na sede da ONU em Nova Iorque, intitulada de O que estavas a usar? E que expunha as roupas de mais de 100 vítimas que usavam na altura em que foram sexualmente agredidas. E eu retirei aqui um pequeno excerto de uma notícia do Jornal Público sobre esta exposição e que passo a ler, isto é de uma sobrevivente. Então isto diz assim: o que estavas a usar? Roupas de mais de 100 vítimas de abusos sexuais em exposição na ONU. Na noite em que foi abusada sexualmente, Jessica Long usava um vestido azul com colãs pretas e umas botas. Outras vítimas vestiam calças de ganga e t-shirt, outras um vestido de noiva, uma fralda e até um uniforme militar. Também a autora e especialista em negócios, Jessica Long, partilhou a sua história e recordou as primeiras perguntas que lhe fizeram no hospital. O que estava a usar? Estava a beber, a dançar, a sorrir demasiado? E depois ela diz assim: pode pensar-se que a pior coisa que me aconteceu nessa noite foi ser abusada, mas não foi. O pior que me aconteceu foi ser atraiçoada pelos sistemas que nos deviam apoiar e proteger. Todos os anos, dezenas de milhões de pessoas experienciam esta traição, lembrou. Isto foi apenas aqui uma pequena amostra de como não interessa o que é que cada mulher ou homem, porque também acontece com homens, não é? Está a usar no momento em que são atacados ou atacadas. Não, as vítimas não são atacadas porque são provocadoras ou porque usam uma roupa provocadora. Não, e passo a expressão, as vítimas não estão a pedi-las. A única responsabilidade por um crime sexual é única e exclusivamente da pessoa que o pratica, e ponto final. O mesmo aqui relativamente aos consumos. O que é que acontece com os consumos? O consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, em excesso, o que é que faz? Vai-nos retirar a capacidade de dar aqui um consentimento livre, um consentimento esclarecido para a prática de um ato sexual. E por isso aqui eu aplico o mesmo princípio. A responsabilidade será sempre de quem pratica o crime, independentemente de tudo. A vítima não tem culpa. Claro. Sim, eu queria só também acrescentar aqui esta questão do consentimento. Realmente temos trabalhado muito, né, é das temáticas que mais trabalhamos com os jovens, porque muitas vezes nos contextos recreativos as pessoas efetivamente estão em estados alterados de consciência, seja pelo consumo de álcool ou outra substância, sendo que o álcool é a substância mais consumida a nível nacional, por isso muitas vezes é a substância que está mais presente nos contextos recreativos. E, efetivamente, a pessoa pode estar numa situação em que não tem condições para prestar o seu consentimento, então não há um envolvimento sexual consentido, muito embora até pudesse estar no mesmo grupo com a pessoa, já pudesse estar, até já poder vir de um jantar, de um contexto, até podem ser pessoas conhecidas, mas se a pessoa não está em condições de prestar o seu consentimento, mesmo que tenha previamente consentido, não se pode falar de um ato consensual e livre entre duas pessoas, porque não o é, e temos trabalhado, nós, por acaso é uma das temáticas que gera muita curiosidade no InfoHub. Nós temos vários materiais que foram feitos por um projeto chamado Sexism Free Night, que foi implementado mais na zona do Porto, era um projeto europeu, e temos os materiais que nos foram disponibilizados e muitas vezes são um motor para conversas no InfoHub, precisamente em torno do consentimento, e acho que as pessoas estão mais despertas e mais sensíveis para esta questão. Relativamente à situação da normalização, do facto de normalizarem às vezes certos comentários, certas atitudes, não acha que se calhar nas escolas devia haver mais atenção a explicar essas, para as vítimas não se sentirem não vítimas? Sim, a prevenção pode e deve começar precocemente, não é? Até porque as próprias saídas e a própria cultura também festiva começa cada vez mais cedo. Sim, apostar na formação e na educação na parte das escolas é importante, mas também não só. Os próprios espaços devem se munir de formação e de atitudes preventivas para que este tipo de situações não ocorram.
nomeadamente a proteção ambiental, no sentido de detectar espaços mais escuros, espaços mais reservados, que devem ser alvo de maior vigilância, ter equipas de segurança mistas, por exemplo, haver uma maior divisão a nível de sexo entre as várias posições que são ocupadas na dinâmica de trabalho dos próprios espaços, porque geralmente a força e o poder e a direção é masculina e tarefas mais sem poder são femininas. Então pode haver aqui também essa mensagem de desigualdade. E também apostar na formação do staff para que haja pessoas treinadas para detectarem, não só intervir em caso de, mas prevenir, detectando uma possível situação e intervir, porque algo que temos trabalhado muito é incentivar o bystander a não olhar para o lado, a não ignorar e dizer que não tem nada a ver com a situação, que não conhece, que não sabe e afastar-se. Não, a pessoa deve intervir, deve, sem de forma educada, perguntar se está tudo bem com a pessoa, se precisa de algum apoio. E o lugar, a primeira posição que deve ser feita nesse sentido é do próprio staff dos espaços. Mas também evitar conteúdos sexistas que possam de alguma forma perpetuar esta cultura nos espaços recreativos, nomeadamente com incentivo de determinados dress codes que vão só para as mulheres, por exemplo, ou com entradas diferenciadas a nível de valor para mulheres e para homens, ou com noites temáticas para a mulher. Pois, supostamente a mulher atrai o homem para a discoteca. Sim, essa objetificação e a sexualização do corpo da mulher, não é, que enquanto quase como um produto publicitário e comercial do espaço, pode perpetuar esta cultura sexista e normalizar esses tais comportamentos. Por isso é muito importante também que na primeira linha o staff e os proprietários dos espaços e dos eventos tenham esta cultura de prevenção deste tipo de comportamento. Alguma vítima já recorreu a vocês? Qual é que é o vosso processo de atuação? Para quem é que passam as denúncias? Sim. Como é que funciona com a BeSafe? Assim, nós, enquanto equipa que está presente no terreno, temos um especial cuidado e uma especial atenção se virmos uma potencial situação de intervir ou de reencaminhar para alguém mais adequado que nós que possa intervir. Pronto, há esta primeira linha de identificação precoce e detecção de situações. E também, lá está, como disse, de encorajar a que as outras pessoas o façam, nomeadamente o staff. Por exemplo, se virmos uma pessoa está numa situação mais vulnerável, independentemente de detectarmos ou não o perigo de alguma situação de violência sexual, procuramos que essa pessoa fique acompanhada connosco até aparecerem amigos que conseguimos perceber que são a sua rede de segurança e evitar que a pessoa saia sozinha do estabelecimento ou que fique sozinha quando não tem condições para isso. Isso é uma das primeiras linhas também de atuação. Não é tanto se já aconteceu alguma coisa, é mais prevenir que possa acontecer alguma coisa. Aqui ainda estamos muito na linha da prevenção de algum comportamento indesejado. Se ocorrer uma situação, nós temos uma postura de apoio à pessoa e de respeito pelas suas decisões, conhecendo a rede de parceiros e informando a pessoa de possível referenciação que possamos fazer, se ela assim o desejar, informando-a sobre as suas opções e sobre as instituições e respostas que existem também no território. Para além do trabalho que nós podemos prestar no apoio à pessoa, se houver instituições mais adequadas e mais ligadas nesta linha, como por exemplo a APAV, nós fazemos, caso seja do interesse da pessoa, a referenciação. Ok. Pronto, relativamente ao apoio que a APAV disponibiliza aqui às vítimas, quando falamos em apoio, eu acho que importa desde logo dizer que quando se trata de um crime sexual, não só de um crime sexual, mas particularmente aqui falando dos crimes sexuais, quando é uma situação de emergência, acho que devemos sempre recorrer, se possível, não é? Se possível naquele caso concreto, ao número nacional de emergência, ao 112. Até porque, tratando-se de um crime sexual, há todo um conjunto de procedimentos que devem ser realizados o mais rápido possível.
E, portanto, ao contactarmos o 112 ou a quem contactar o 112, que pode ser precisamente até uma pessoa que esteja a ver o que está a acontecer, são enviados para o local onde estão a ocorrer os factos os meios de emergência adequados. E faço esta chamada de atenção porque, dada a natureza do crime e reportando-nos aqui à violação, por exemplo, é fundamental que os vestígios da agressão sexual deixados no corpo da vítima, na roupa, até nos objetos que a vítima traz com ela, sejam recolhidos o mais rapidamente possível para não haver aqui contaminação de prova. Portanto, a vítima deverá ser aconselhada e acompanhada na realização de alguns exames, cuja responsabilidade pertence ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, mas, claro, temos que respeitar a autonomia da vítima e a vontade desta. Portanto, só assim será se ela quiser efetivamente traçar e percorrer este caminho. Quanto à investigação dos crimes sexuais, esta é da competência da Polícia Judiciária, mas independentemente de haver ou não e de como decorre o processo criminal, a APAV está sempre disponível para prestar aqui apoio e informação quer às vítimas, quer aos seus familiares e aos seus amigos, porque toda esta situação também impacta quem está à volta da vítima, bem como a profissionais que precisem, que necessitem de alguma informação e algum aconselhamento. Como eu falei há pouco, na APAV nós temos algumas sub-redes especializadas em determinadas matérias e em determinados tipos de crime e de violência. Aqui no caso será a Rede Care, quando falamos de crimes sexuais contra crianças e jovens, é uma sub-rede da APAV, portanto composta aqui por uma equipa multidisciplinar de técnicos e de técnicas de apoio à vítima, especializada só neste tipo de criminalidade. E, portanto, acho que, além disto, o grande problema é que nos deparamos também com bastantes dificuldades das vítimas em pedir ajuda, em revelar que foram vítimas de um crime sexual. Também já aconteceu se calhar pedirem ajuda e depois voltarem com a palavra atrás. Já aconteceu também esse tipo de situações, presumo. Não diria voltar com a palavra atrás. Portanto, o que é que eu vos posso dizer em relação a isso? Posso-vos dizer que nos deparamos com dificuldades das vítimas em revelar que foram efetivamente vítimas de um crime sexual, especialmente de um crime sexual, aqui por um conjunto de motivos. Não conseguem assumir. Também, portanto, desde logo podemos falar aqui de um receio primeiro de uma autoculpabilização que vem de todas estas crenças de se calhar eu não estava devidamente vestida ou se calhar não devia ter bebido tanto, sei lá, todas estas questões que falámos há pouco. Depois também o receio da estigmatização toda associada a uma vítima, mulher sobretudo, e homem também, que é vítima de um crime sexual. Mas depois também, às vezes, há uma dificuldade em legitimar que aquela experiência que tiveram foi efetivamente uma forma de violência ou foi um tipo de crime. Eu há pouco falei-vos dos atos sexuais não consentidos, não é? Por exemplo, um toque indesejado. Se calhar, de repente, a pessoa não consegue perceber que houve ali uma experiência negativa e que se calhar está associada a um crime de natureza sexual. Pronto. Só para terem uma ideia, e atenção que estas estatísticas variam muito, os números vão variando, mas em média apenas uma em cada 5 vítimas do sexo feminino denuncia a sua experiência de vitimação sexual. Portanto, quando falamos de homens vítimas do sexo masculino, é ainda mais reduzida se fizermos aqui a proporção, também aqui por questões relacionadas com os papéis de género. Portanto, infelizmente falamos de um crime com cifras negras elevadíssimas, portanto não temos noção da quantidade de crimes que realmente não são denunciados, não é? E que se calhar nem há um pedido de apoio a nenhuma instituição. Ainda assim, posso-vos dizer que a violência sexual, em especial a violação, é apontada como a experiência criminal mais traumatizante para uma pessoa na idade adulta. Portanto, ter em conta que também estas pessoas estão em maior risco de vitimação secundária, ou seja, estão em maior risco que haja uma repetição desta vitimação. Por tudo isto, necessitam de apoio especializado e de proteção especializada, e por isso também estamos aqui hoje a falar sobre esta temática. E também queria dizer que é muito importante que, mesmo que as vítimas não decidam então denunciar o crime às autoridades competentes, isso não invalida nem compromete aqui um eventual apoio que queiram ou que pretendam ter na APAV.
e não querendo ter nenhum apoio na APAV, não querendo denunciar, pelo menos, fica aqui o apelo, que falem com alguém que seja da confiança, da vossa confiança, porque realmente é uma experiência muito difícil de ultrapassar e de gerir, e é sempre bom partilhar como é que se sentem em relação a esta situação de vitimação. No estudo que nós conduzimos também, das pessoas que responderam, 38% afirmou que nunca recorreria à polícia para denunciar uma situação de violência sexual e 46% nunca recorreria ao staff dos espaços. A opção que foi mais selecionada como a quem recorreria em caso de situação de violência foi aos amigos. Por isso aqui também estas redes informais têm aqui um peso muito importante, e daí também realça a importância de trabalharmos com a comunidade em geral, sobretudo com os jovens, estas dimensões, porque, mais uma vez, por vezes a pessoa pode estar envolvida numa situação destas, não como potencial vítima, mas próximo até a uma potencial vítima, ou então em observação de uma situação destas. Cada vez mais nós temos esta percepção que temos que trabalhar e apoiar uma vítima, mas também temos que trabalhar com o bystander, temos que trabalhar com as pessoas que frequentam, nomeadamente, estes contextos, para que sejam sensíveis a estas situações e que atuem. E também temos que trabalhar com os potenciais agressores também, para que percebam que um toque não consentido, para que percebam que um comentário sexual indesejado ou uma insistência faça um não é efetivamente uma forma de violência, e que não podemos normalizar em contexto de lazer noturno algo que em contexto diurno, se calhar mais rapidamente, é recriminado e de forma mais consensual. Então não pode haver aqui esta discrepância, não é? E o aceitar num ambiente que até é um ambiente que é suposto ser promotor de bem-estar, de ruptura com o cotidiano e até de uma certa libertação, que as pessoas estejam num espaço que não é inclusivo, que não é seguro, e que efetivamente os dados indicam que esta segurança é afetada de forma desproporcional e negativamente mais as mulheres, pessoas trans e pessoas não binárias. Por isso temos que todos apostar, e nós no BeSafe percepcionamos muito isto do trabalho em rede, não é? Trabalhar com associações de proteção à vítima, com os gerentes dos espaços, com os próprios órgãos de polícia criminal, para criarmos aqui esta cultura de espaços de lazer noturno, espaços recreativos mais seguros e mais igualitários para todos. É de facto importante essa prevenção. André e Inês, muito obrigada por terem estado presentes neste último episódio e por terem conversado connosco sobre um tema que infelizmente está muito presente no nosso dia-a-dia. A quem nos escutou, ouviu, muito obrigada por terem assistido a estes 4 episódios do Centro de Investigação. Um podcast criminal que conta atrocidades que se tenham passado na região, como exemplos de crime que persistem em Portugal. Esperamos que tenham gostado deste registro e continuem a acompanhar o Jornal do Centro nos restantes formatos.